boa noite a todos. Boa noite, professor Abudimar, seja bem-vindo. Maria, quando for para começarmos, dá um oi aí para a gente. Acredito que já podemos começar. Então, o pessoal chegando, tá? Fique à vontade. Tudo certo. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer imenso tê-lo conosco nesse terceiro dia de nossa Semana Integrada dos Idiomas, que é um evento feito pelo Centro de Idiomas do campus Altamira. Hoje, neste terceiro dia, estamos tendo, na verdade, a presença do professor Marcos Carreiro, que é jornalista, é professor universitário, é mestre em letras e linguística. O professor estará se apresentando melhor, mas hoje nós estaremos conversando acerca dos usos da linguagem na era da convergência. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas para esta noite, que sem dúvida será maravilhosa. Professor Marcos, o senhor está com a palavra. Tá certo. Obrigado, professor Mix, e agradeço muito o convite, né, da professora Maria, e é sempre um prazer. Eu estive com as turmas do terceiro ano, né, acho que umas 2 semanas atrás, conversando um pouco sobre outro assunto, e foi sempre muito legal falar com alunos, com professores, com colegas professores, enfim, é sempre bom trocar é sempre uma troca de ideias, né, é sempre uma troca aí de conhecimento mesmo. Então, obrigado pelo convite. Bom, aqui só uma rápida apresentação antes de eu começar a falar sobre o tema. Bom, como o professor Mix já falou, né, meu nome é Marcos Carreiro, eu sou jornalista, mas também sou formado em letras e eu atuo aqui em Goiás, em Goiânia, né, onde eu moro, especificamente. Quem já estava no inicinho aí da conversa quando eu entrei pegou essa parte. E aqui eu atuo como repórter de política no jornal O Popular, o maior jornal impresso do estado, e também sou professor do curso de jornalismo da Faculdade Sul-Americana, FASAM. Estou lá já desde 2018, né? 2008 não, porque 2008 eu estava entrando na faculdade ainda. Desde 2018, lecionando na graduação do curso de jornalismo e, enfim, ajudando aí na formação das pessoas. Inclusive, respondi o professor Mix, ontem era 11h30 da noite, uma mensagem que ele me mandou justamente por conta das bancas de TCC lá do nosso curso, que finalizaram ontem. Então, todo mundo aqui sabe como é que é fim de semestre, né? Não é nada muito fácil. Então, assim, rapidamente é isso. Eu sou graduado em letras, sou graduado em jornalismo, sou mestre em letras, com foco em estudos literários. Eu fiz um estudo aí na minha dissertação de mestrado, voltada para a criação de mitologias, né, no século XX, aí, pegando um recorte de mitologias modernas. E agora eu estou caminhando por outros lados, né, da teoria, mais voltado para a comunicação mesmo. Afinal de contas, é onde eu estou atuando como professor atualmente, na comunicação, né, no jornalismo. E aí eu quero trazer aqui para essa fala de hoje, inclusive, um mix, né, um pouco de estudos da linguagem, com um pouco de estudos da comunicação também, voltado aí mais, um pouco para o jornalismo, mas da comunicação de uma maneira geral. Eu consigo compartilhar até uma apresentação aqui, não consigo? Deixa eu tentar aqui. Sim, Marcos. Eu acho que está indo. Estão vendo? Sim. Me dizer? Tá bom, obrigado. A gente fica meio perdido aqui nessa questão remota aí, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Eu não devo fazer uma apresentação muito longa, tá, gente? Assim, como
quem estava daqui na minha outra participação lá nas turmas da Maria, da professora Maria, eu sempre gosto mais de conversar, bater papo, trocar ideia mesmo, do que ficar falando o tempo inteiro, até porque a minha voz não é muito agradável e vocês vão ficar me ouvindo aqui 2 horas, não é um negócio legal. Acreditem em mim. Então, eu vou fazer uma apresentação e aí eu abro para a gente trocar ideia mesmo, conversar, tem outros professores também aqui, e aí a gente vai trocando ideia, eu acho que assim flui melhor, tá? Faz um conhecimento circular, né? Eu acho que é sempre interessante isso. Bom, então vamos lá para o tema da minha fala, o tema principal, que é os usos da linguagem na era da convergência, que eu fiz um recorte de como algumas palavras, de como essa linguagem tem sido, de como a linguagem, né, não essa linguagem, de como a linguagem tem sido utilizada por meios de comunicação, e aí não só meios de comunicação tradicionais, aí mais voltados para o jornalismo mesmo, mas meios de comunicação de maneira geral, inclusive redes sociais, enfim, de como isso tem funcionado nessa era que a gente tem chamado de a era da convergência. E aí, enfim, né, para esclarecer um pouco aqui o que eu estou chamando de era da convergência, afinal de contas, né? Em 2001, aí eu vou contar uma história rápida aqui, que está no livro A Cultura da Convergência, do Henry Jenkins. Um livro não é tão antigo assim, até porque ele pega muito essas questões de redes sociais, internet, enfim. E ele começa a introdução do livro dele contando essa história justamente para situar o que era da convergência. E aí é o seguinte, em 2001, um estudante secundarista filipino-americano chamado Dino Ignacio, ele criou uma colagem do personagem da série Vila Sésamo, chamado Beto, com o Osama Bin Laden, que eu imagino que todos vocês já ouviram falar, como parte de uma série que ele publicava no blog dele, chamada Beto é do Mal. Então, ele fez uma série no blog dele, né, na época, justamente para... era uma coisa de humor, né, era uma coisa bem de internet mesmo, e aqui, 2001, estava bem nos primórdios da popularização da internet, né, mesmo nos Estados Unidos. Né? Vamos lembrar aqui que a internet começa a se popularizar de maneira maior, assim, né, a partir dali, no início dos anos 2000 mesmo, assim. Então, em 2001, a internet ainda, como a gente costuma dizer aqui em Goiás, era tudo mato, né, mas já tinha ali um grande número de usuários, né, um grande número de adeptos e também, obviamente, ou consequentemente, de conteúdo. Então, esse estudante chamado Dino Ignacio fez uma série de colagens, e uma dessas colagens, né, uma dessas montagens que ele fez com o Beto, e o Beto, para quem não conhece, é esse personagem aqui, um fantochezinho da série chamada Vila Sésamo. Vocês nunca assistiram Vila Sésamo? Não é da minha época, que passava isso na televisão, mas eu dei uma olhada nisso depois no YouTube, e é muito curioso, assim, depois dei uma olhada lá, caso vocês tenham curiosidade. E aí, logo depois do atentado terrorista, né, de 11 de setembro de 2001, e aí vocês vão lembrar também lá, né, do ataque que aconteceu nos Estados Unidos, Torres Gêmeas, enfim, todo aquele contexto, um editor de Bangladesh procurou na internet imagens do Bin Laden para imprimir, né, alguns cartazes para protestos anti-americanos. Isso aconteceu de maneira muito forte no Oriente Médio, nessa época, que marcou também assim, um acirramento maior também da guerra dos Estados Unidos contra alguns países do Oriente Médio, coisa que perdura até hoje. E que, enfim, já era anterior a isso também, mas isso acaba sendo acirrado a partir desse momento. E aí tem algumas questões curiosas nessa história, que a Vila Sésamo, ela era, pelo menos era na época da publicação do livro, o livro, salvo engano, de 2009, 2012, não sei, agora não estou lembrando aqui de cabeça, ela era exibida no Paquistão em um formato adaptado. E, portanto, as personagens Beto e Enio, que são duas das personagens mais icônicas da série, não eram conhecidas pelos paquistaneses. E aí, eis o problema. A montagem do Beto com o Bin Laden, que foi feita pelo estudante Dino Ignacio, né, que eu falei aqui agora há pouco, foi parar na colagem feita e distribuída em todo o Oriente Médio para
ser segurada, né, e representar ali os protestos anti-americanos por uma série, milhares de pessoas. E aqui tem um exemplo de uma foto, né? Aqui você dá para ver várias pessoas segurando os cartazes, claramente em um protesto. E aqui no cantinho, como eu coloquei na seta aqui, aparece o Beto. E como é que isso veio à tona de uma maneira muito forte, né? A CNN, a emissora, né, estadunidense de televisão, registrou imagens dos protestos com os cartazes levando o Beto e o Bin Laden. E aí isso circulou mundo afora. Afinal de contas, a CNN é uma das grandes emissoras do mundo, né? E isso acabou vazando não, né? Acabou circulando bastante aí na época. Tanto que representantes do Children's Television Workshop, os criadores do Vila Sésamo, acabaram se pronunciando a respeito do caso, dada, né, essa repercussão, principalmente nos Estados Unidos. Aqui o livro do Jenkins era de 2009 mesmo, como eu estava imaginando inicialmente. E aí, é só uma citação para a gente contextualizar a coisa aqui, né, essa citação do livro do Jenkins, inclusive. Do seu quarto, Ignácio, né, o estudante, desencadeou uma controvérsia internacional. Suas imagens cruzaram o mundo algumas vezes veiculadas por meios comerciais, como a CNN, e outras por meios alternativos. Em 2001, ainda não existiam propriamente ditas as redes sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, todas essas coisas, mas já existiam fóruns de bate-papo e, enfim, outros meios, blogs e etc., de interação entre os usuários da internet, né? E aí, é justamente esse fato que o Jenkins aqui, né, o autor, coloca para dar bem-vindo à cultura da convergência, onde as velhas e as novas mídias colidem, onde a mídia corporativa e a mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis. Então, o cenário que a gente tem atualmente é o de que... só uma coisa, eu não estou vendo aqui o chat, enfim, caso alguém queira falar alguma coisa... pode ligar o microfone aí e me chamar que a gente troca ideia, tá? Ou o professor Mix também faz essa mediação, assim, como vocês acharem melhor. Então, o cenário em que a gente se encontra hoje é o de que os papéis de produtor de conteúdo, né, que antes era relegado ou que antes ficava mais restrito aos chamados veículos tradicionais, como as TVs, os rádios, ou as rádios, e os jornais impressos, né, revistas, etc., isso agora ficou misturado, né? Afinal de contas, qualquer um de nós que está aqui hoje, né, que tem acesso à internet, pode criar um perfil na rede social e gerar conteúdo, né? Ou não apenas nas redes sociais, né? Tem outros meios para isso também. Então, é esse o cenário que o Jenkins chama de cultura da convergência, certo? E aí ele tem dois pontos chaves, né, para a gente entender o que ele chama de convergência. Porque, por um lado, ela vai do fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia. E aí eu estou falando, aqui mídia não é igual à imprensa, tá? Estou chamando de mídia que no restrito do termo mesmo, assim, tudo é mídia, né? Rede social é mídia, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Tudo isso é mídia, assim como os veículos, ou seja, mídia é tudo aquilo que serve como meio para a geração de conteúdo, é isso. Eu acho importante fazer essa explicação porque não raro a gente vê muitas pessoas chamando imprensa de mídia, né, e não é exatamente a mesma coisa. Então, vamos separar os conceitos aqui para ficar claro para todo mundo, tá? Então, retomando. Por um lado, a convergência ela vai, né, do fluxo de conteúdos através das múltiplas plataformas de mídia, a cooperação entre múltiplos mercados midiáticos, aqui inserido também as empresas jornalísticas, né? E ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação
que vão a quase qualquer lugar em busca de experiências de entretenimento que desejam. A gente vai discutir um pouco disso, um pouco melhor isso daqui a pouquinho. Então, por um lado, a gente tem esse cenário, né? A gente tem uma mudança no consumo de informações que é cíclica, também com a própria mudança na produção de informações e conteúdos, certo? E isso, esse ciclo acaba se misturando também com outras coisas, como, por exemplo, as redes sociais. Por outro lado, a convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando. E aí, o que o autor quer dizer com isso? Né, que a palavra acaba sendo muito ampla, porque ela pega tanto as transformações tecnológicas, por exemplo, os avanços da internet, a forma como os meios de comunicação tradicionais passam a usar isso a seu favor, né, para levar informação, e outras pessoas e outros grupos também para outros interesses, inclusive políticos, né, de poder, etc. Mas pegam também, a palavra pega também as transformações culturais e sociais. Então, imaginem hoje, eu estava, antes da pandemia, quando eu ainda estava trabalhando lá na redação do jornal, um determinado dia eu estava rodando lá e aí eu achei um gravador de fita em um lugar lá, num canto da redação, e eu bati o olho, era um negócio gigantesco, assim, preto. E aí eu bati o olho, eu demorei a entender o que era, assim, porque eu nunca tinha visto um gravador daquele tamanho. E aí eu fui perceber que as pessoas, os repórteres, né, os meus predecessores, saíam na rua com aquele troção gigante, assim, para captar as matérias, enfim, para captar as notícias e tal, e hoje a gente faz absolutamente tudo com um aparelhinho pequeno chamado celular, né? Ou com outros equipamentos também, iPad e etc. Então, isso por um lado, uma transformação gigantesca tecnológica, né? Porque isso... imaginem viver num mundo sem internet, assim, não sei se vocês conseguem imaginar, mas eu já parei para fazer um exercício de como seria, assim, e seria um cenário um tanto apocalíptico, assim. E isso muda os comportamentos, afinal de contas, né? A gente vive num mundo atualmente muito mais acelerado, que joga a primeira pedra aqui, quem nunca teve impaciência para esperar os 15 segundos dos stories do Instagram, né? Tem coisa que você não espera, você só vai passando e tal, e isso é uma mudança de comportamento gigantesca também, que, né, se reflete também na cultura e também em questões sociais, né, sociológicas. Então, a circulação de conteúdos, né, por meio de diferentes sistemas de mídia, sistemas administrativos de mídias concorrentes e fronteiras nacionais, depende fortemente da participação ativa dos consumidores. Eu quero me deter um pouco mais nisso, porque todo esse nosso sistema de comunicação e informação, né, tudo isso que a gente vive atualmente, depende diretamente da interação de nós, uns com os outros, seja nas redes sociais, respondendo um comentário, curtindo o post, enviando ou compartilhando um stories para outra pessoa, ou no Twitter, né, retweetando, respondendo o Twitter, né, enfim, o tweet, fazendo essa interação. É assim que o conhecimento circula. E aqui eu não vou entrar em questões de quando isso é feito para o bem e de quando isso é feito para o mal. Eleições se aproximando aí, principalmente, enfim, a gente tem uma série de questões envolvidas nisso, mas não vou entrar nisso nesse momento, tá? Vamos ficar aqui só no conceito, por enquanto, a não ser que vocês queiram falar sobre isso depois. Então, esse cenário, essa situação depende muito dessa interação, depende fortemente, como diz o autor, né, da participação ativa dos consumidores de informação e enfim, né, de tudo que está circulando na internet, de uma maneira como todos, assim, mas não só na internet, fora dela também.
E aí, em resumo, né, com a internet, a comunicação deixa de ter um caráter todos, né, quando existia um receptor, né, um emissor de enunciados, de informação, de comunicação, e vários receptores, né? Então, você tinha, por exemplo, há pouco tempo, se a gente parar para pensar, as TVs, as rádios, os jornais e enfim, as emissoras de TV como um todo, para sair do jornalismo e falar também de outras coisas, como entretenimento, esporte, enfim, todas essas coisas, emitindo os enunciados, emitindo as informações, né, emitindo o conteúdo, e todos nós, né, todo mundo, todo o resto, aí entre aspas, consumindo isso, recebendo essa informação, recebendo esses enunciados. Então, era esse o modelo que a gente tinha até pouquíssimo tempo atrás, há 25 anos atrás. Não, 25 anos não, né? Há 35 anos atrás, pelo menos, assim, né? De uma maneira mais forte, pelo menos no Brasil. E agora a gente tem um modelo todos, em que todos conseguem produzir conteúdo, todos conseguem produzir informação, independente do conteúdo, independente da qualidade dessa informação, e enquanto todos também consomem. Então, você produz e você consome. É o que alguns outros autores acabam chamando de prosumidores, né? Acabam juntando as duas palavras, produtores e consumidores. É um neologismo, né? Uma palavra que não existia até pouco tempo, justamente para dar um entendimento maior dessa era digital em que nós vivemos. Afinal de contas, é isso, né? Todos são produtores e consumidores de conteúdo na internet. Então, os consumidores de informação, conteúdo, que na informação / conteúdo, em determinados momentos, eles querem muito mais do que, ou em determinados momentos não, aqui eu posso até falar em quase todos os momentos, eles querem muito mais do que apenas se sentar na frente de um aparelho televisivo, né, na frente de uma TV, e assistir um programa. Eles querem, né, primeiro, participar, eles querem opinar, eles querem interagir, e eles querem conversar. É isso o que todos nós queremos. E aí, tem um fato recente que gerou uma repercussão muito grande, e aqui me digam aí, por favor, se vocês reconhecem essa foto aí que tá agora na minha apresentação. Agora eu estou vendo o chat, se vocês quiserem falar aqui, enquanto eu bebo uma água. Alguém reconhece isso? Tamires disse que foi do último BBB, né? Big Brother Brasil. Malu e Kézia também disse que reconhece. Acho que todo mundo que assistiu Big Brother Brasil, ou que não estava dentro de uma bolha, dentro de um bunker aí, sei lá, alguma coisa, mesmo que não tenha visto, viu alguma coisa em algum lugar, né, a respeito disso. Então, aqui a gente tem duas figuras, né, duas pessoas que participaram da última edição do Big Brother Brasil, e aí tem aquela questão primordial, assim, de que, beleza, e eu acho que o Big Brother surgiu em 2001, salvo engano, se eu tiver errado, alguém me corrija aí, por favor. E naquela época, a internet no Brasil ainda não era uma coisa, né, muito popular, assim, não era para todo mundo. Então, eu lembro até que as votações se davam por telefone, você tinha que ligar lá, era alguma coisa nesse sentido, e aí depois veio a evolução, foi 2002, obrigado, Érica, eu não sabia disso, não. E aí depois veio uma evolução por SMS, etc e tal, até que chegou no formato atual em que você consegue fazer as coisas por votação, e aí tem bilhões. Eu acho que essa edição passada agora passou de teve uma eliminação que passou de 1 bilhão e tal. Que é uma coisa absurda, se você parar para pensar, porque o Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes, né? Você tem 1 bilhão de votos, é um negócio, né? Absurdo, assim. Então, enfim, aqui, para pegar, alguém falou aqui antes, né, Humberto, que a Carol Conká, que é a cantora, né, que participou dessa edição, foi envolvido numa série de polêmicas,
E uma delas foi um evento de maus tratos, aí, até de discriminação, acho que a gente pode falar isso, com esse outro participante, que era o Lucas Penteado. E aí, por que eu estou falando? Aí você pode, por que raio você está falando de Big Brother aqui no meio dessa coisa? Era justamente para falar dessa importância, né, da participação ativa dos consumidores de informação e conteúdo, mesmo quando essa informação não é gerada por um meio que permite uma interação direta com as pessoas, que é o caso das redes sociais, por exemplo. Aqui a gente está falando de TV, você não consegue interagir com a TV ainda, pelo menos, né? Como você interage numa live de Facebook, por exemplo, numa live de Instagram. Né? A coisa está passando ali e ela vai seguir o seu fluxo, independente de quem esteja assistindo, independente de qualquer coisa, certo? Mas, onde é que essa interação vem? Por outros caminhos. E aí, Twitter, principalmente, Facebook. De Facebook eu vou saber falar pouco, tá, gente? Porque eu não sou usuário mais da rede há algum tempo. Apesar de minha conta ainda estar ativa lá, eu falei isso na minha vez passada aqui na instituição, para outros motivos profissionais mesmo, assim, para, enfim, né, ficar monitorando as coisas ali e tal. Mas no Twitter, no Instagram, sempre tem veio uma reação muito forte em relação a Carol Conká e suscitando aí uma série de outras questões, né, e consequências. E aí eu trouxe aqui uns títulos, né, algumas chamadas de jornais, enfim, aqui da imprensa mesmo, falando sobre o caso, né? E aí você tem uma matéria da Folha de São Paulo aqui no direito, falando, né, BBB, cancelamento e esvaziamento das pautas sociais, né? Prática é mal conceituada e, em vez de agregar, continua esvaziando debates, gerando ódio. Aí é uma reflexão a respeito dessa, entre aspas, cultura do cancelamento, que acabou abarcando bastante aí a própria Carol Conká. Você tem uma outra chamada aqui, né? Enganou-se quem pensou que BBB era mero entretenimento. Lucas Penteado, Carol Conká e a saúde mental da população negra. Aqui um outro recorte também falando a respeito de questões, né, de raça. Carol Conká, qual o limite da cultura do cancelamento? Aqui também falando sobre essa questão da cultura do cancelamento. Então vejam que é algo que extrapola, né, o mero entretenimento, extrapola o mero programa e extrapola a própria TV, que é uma mídia, aqui agora a gente já pode chamar, entre aspas, antiga. Eu prefiro o termo tradicional, que eu acho que aborda melhor aqui o que eu estou querendo dizer, que os autores também usam mais. Para falar que uma mídia que estava aqui há muito tempo, a TV chegou no Brasil em 1950, então, enfim, tem 70 anos, né? 70 anos? Eu sou péssimo de matemática, gente. Se eu estiver errado aí, vocês me falam. 70 e poucos anos. E, enfim, né, já tem o seu público, né, já tinha a sua influência e tal, e com a chegada da internet, essas relações mudam, essas relações mudaram, justamente como a internet é organizada atualmente, certo? E aí, a convergência representa, dessa forma, né, uma transformação cultural, né? É isso que eu tenho dito aqui, desde o início da minha fala. À medida que os consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos. Então, o que acontece aqui, muito fortemente, nessa chamada cultura da convergência aqui que o Henry Jenkins fala, né? E esse também não é um conceito dele, outros autores já tinham falado mais esparsamente a respeito disso anteriormente. De que nós, né, os consumidores de informação, nós pegamos informações de vários lugares. Né? A gente não se informa atualmente em apenas uma mídia, não é só pela TV, não é só pelo rádio, não é só por rede social, né? Não é só pelos jornais. Bom, espero que vocês não estejam se informando só por rede social, tá, gente? Vamos fazer um parênteses aqui, por favor. Me ajuda aí.
vamos buscar informação de qualidade por meios sérios. Rede social nem sempre, né, como a gente sabe, tem informação de qualidade. Fechando parênteses. Então, a gente tem aqui um consumo de informação e de conteúdo, né? É importante fazer também essa diferenciação. Conteúdo e informação são coisas diferentes, porque, né, o conteúdo é uma coisa mais generalista, que entra outras coisas também, além de informação, dentro do conceito de comunicação, obviamente, e você consome informação de um monte de lugar. Então, você vê o Big Brother, que está passando na TV, e, ao mesmo tempo, você está no Twitter ou está no Instagram, né, vendo como é que essas coisas estão acontecendo. E a reação é em tempo real. Né? Eu fiz um teste na época já no finalzinho do Big Brother, tem uma ferramenta chamada TweetDeck, não sei se vocês conhecem, que você consegue fazer algumas buscas dentro do Twitter por termos. E aí eu lembro de colocar um termo, não lembro mais qual, na pesquisa, e estava ensandecido, assim, descendo numa velocidade gigantesca o tanto de tweets que estava acontecendo, que estava rolando ali naquele momento, sobre aquele determinado assunto. Ou seja, tinham milhares ou milhões de pessoas falando sobre aquilo naquele exato momento, enquanto a coisa estava acontecendo ou sendo mostrada, né? Então, você tem essa reação em tempo real, que é uma amostra aí muito importante, né, de como essas coisas têm acontecido aqui nessa era que os autores chamam, né, a chamada era da convergência. E aí, por fim, né, onde é que entra a linguagem nisso? E aí a resposta é que a linguagem entra nisso em absolutamente tudo. Afinal de contas, quando a gente pega o conceito de linguagem aqui, estou pegando o conceito de linguagem especificamente do Benveniste, que define a linguagem, né, como um sistema de signos socializado, ou seja, a linguagem tem como função a comunicação, que por sua vez dá sentido à linguagem, visto que o sistema de signos tudo significa em função de outros elementos. O que eu quero dizer com isso? Que o sentido de um termo, né, ou de um conjunto de termos, ele ocorre a depender do contexto em que esse termo, que essa palavra, em que essa frase, enfim, o contexto que essa linguagem, esse exemplo de linguagem está inserido. Alguns exemplos. Alguém sabe me dizer o que se trata esse termo aí? É meio que brega ou é meio gay, alguma coisa assim. Vergonha alheia, vergonhoso. É isso, obrigado, Renata. Bom, cringe é a palavra da vez, né? É a forma como a geração Z, especificamente aí, o pessoal mais jovem, está se referindo ao pessoal da geração anterior, os chamados millennials, né? Que é o pessoal ali que nasceu no final dos anos 90, enfim, que chegou agora aos 30, ou que está chegando aos 30 anos, etc. e tal. Então, é uma coisa recente, eu mesmo ouvi falar disso só na semana passada, e que, enfim, está sendo amplamente divulgado, é por isso que eu estou chamando de a palavra da vez. Inclusive, eu coloquei esse exemplo aqui do Grigo Dictionary, do perfil deles no Instagram. Se vocês não conhecem, sigam, por favor, porque é genial, é muito bom, eles trazem uns conteúdos muito legais. Justamente, eles fizeram um post essa semana, acho que no final de semana, falando a respeito do termo, né, que, como a Renata aí disse, e outras pessoas aqui também disseram, vem do inglês, né, um termo que vem do inglês, mais especificamente veio para se referir a uma situação vergonhosa, é o que aqui no Brasil a gente pode chamar de vergonha alheia, né? Algo que causa algum constrangimento para algumas pessoas. Então, você tem essa palavra que é um axioma, né? Uma palavra que vem de um outro idioma para o nosso idioma, né? Vem do inglês para o português, e ela é ressignificada, né, para um contexto específico, e aí é justamente disso que eu estava falando agora há pouco, de que um termo, ele tem sentido, né, o seu sentido é determinado pelo contexto em que ele é usado, em que ele está inserido. Então, esse é um exemplo.
E aqui eu trouxe outros 2 exemplos também de rede social que são interessantes. O primeiro é do TikTok, que está aqui em cima, não sei se vocês conseguem ler ou se está pequeno demais, que é essa hashtag FYP, que alguém sabe me dizer o que significa? Aí, Humberto é usuário do TikTok. Justamente isso que o Humberto e a Renata disseram aí. For you. Oi, Érica, pode falar, desculpa. O P é o quê? Então, me fugiu a palavra aqui, uma sigla, né, que significa For You Page, nesse caso, né, mas tem também a hashtag só FY, que é For You, no caso, né, para você, ou a página para você. Aí é uma parte do TikTok, não sei se vocês usam o TikTok, é uma parte da rede social em que ela redireciona conteúdos baseado naquilo, aí o algoritmo, né, do aplicativo capta aquilo que você curte, aquilo que você vê, aquilo que você comenta, enfim, aquilo que, com que você se interage, e vai jogando ali coisas baseado nisso, né? Então, se você vê muita trend, por exemplo, ou seja, aquilo que está, né, bombando aí na época, nem sei se essa palavra é usada, mas olha o cringe aí. Olha o cringe aí. Enfim, aquilo que está, né, em alta, vai começar a aparecer muita coisa ali também. E por aí vai. A Renata dizendo aí que no Instagram não tem isso, não tem de maneira clara, assim, né? O Instagram capta o algoritmo, assim como todas as outras redes sociais captam a sua movimentação nas redes e na internet de um modo geral, a depender das autorizações que você dá para o aplicativo, e seleciona também as coisas que você vê. Então, se vocês acham, aqui é uma coisa importante de dizer também, né? Se vocês acham que vocês têm acesso a tudo que é publicado na rede social, lê do engano. Tá? Não é assim. As redes sociais de vocês são feitas para vocês. Né? É feita baseado naquilo que vocês gostam, naquilo que vocês compram na internet, aquilo que vocês leem, naquilo que vocês acessam. Então, existe um monitoramento, né, que ali por trás, né, analisando as coisas que você faz. Então, essa é uma coisa importante de dizer também, caso vocês já não saibam, né? E aí, o outro termo que eu trouxe aqui, tem até uma história interessante por trás, esse já é um do Instagram, e aí eu não sei se vocês conseguem ver aqui, eu acabei gravando o vídeo inteiro, transformei em GIF só para ele ficar rodando aqui, mas aqui, ó, Adult Swim. E aí vocês vão ver isso também de uma maneira muito forte, assim, desse jeito, AS. E aí, o que quer dizer isso? É uma coisa que também começou, não tem muito tempo, e aí é curioso pensar nisso, né? Que é um movimento que surgiu no TikTok, mas que agora está muito forte no Instagram, até porque eu acho que não é novidade para ninguém que uma rede está, né, copiando, aliás, o Instagram está copiando aí o TikTok em um monte de coisa, justamente por questões de audiência, etc e tal. A Erika dizendo que é por isso que quando ela vê uma coisa numa loja online, de repente propaganda passa em todas as redes sociais. Exatamente isso. Exatamente isso que acontece. Os aplicativos, e aí, de novo, gente, depende das autorizações que vocês dão, né, para os aplicativos. Tem como você dar uma reduzida nisso também. Dê uma olhada nisso depois. Mas, enfim, isso acontece, né, é assim que o mercado, né, funciona aí através das redes sociais e, enfim, né, acabam ganhando dinheiro por isso também. E aí, o que é o Adult Swim, né? O Adult Swim era um programa do canal Cartoon Networks, que é um canal infantil, que foi lançado em 2001 e que passava conteúdo adulto, aí, entre aspas, como animações, né, outras coisas com cenas de nudez, violência, linguagem pesada, etc., à noite, quando, em tese, né, as crianças estariam dormindo.
Isso depois se desmembrou, virou um canal próprio, e aí, enfim, tem um vai e vem aí a respeito disso, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também. E aí, enfim, long story short, né, assim, em resumo, o que acontece? O termo, ele acabou sendo, de alguma maneira, ressignificado agora no TikTok, mas também no Instagram, nos Reels, especificamente, nessa trend aí, que faz uma espécie de, entre aspas, homenagem ao Adult Swim, né, ou que diz respeito especificamente a uma parte desse canal, /programa, que chamava Bumpers, que passava justamente alguns trechos curtos de umas coisas, assim, meio nada a ver, mas que tinham ali, muito no detalhe, a sigla AS, ou Adult Swim, que é justamente o nome aí do canal, /programa. Que, numa tradução literal, assim, né, nem faz muito sentido, né? Algo como adulto nadando, nadar adulto, alguma coisa nesse sentido, mas que quer dizer com coisas, né, sobre a vida adulta. E aí essa trend tem mostrado algumas pessoas falando sobre aspectos da vida adulta também, em determinados casos, em outros também tem umas coisas meio nada a ver, assim, tipo uma mensagem motivacional, alguma coisa assim, não sei se vocês já viram isso. Eu acabo usando muito o Instagram e aí eu fico vendo essas coisas. E aí eu acho curioso isso, como isso acontece, né? A forma dos usos da linguagem, das ressignificações das palavras, dos termos, das frases, dos contextos, com o passar do tempo, né? Com o passar de como as coisas vão acontecendo. Agora que eu estou vendo com o Humberto, que estava falando também um pouco da história do Adult Swim aí, né? Então, isso, sim, né? Eu trouxe esse exemplo também para falar um pouco mais, assim, especificamente sobre essa ressignificação e sobre como essa linguagem está sendo usada. E aí, um outro aspecto que agora saindo também um pouco, né, das redes sociais, vocês devem se lembrar disso também, né? Vidas pretas importam, né? Aí uma tradução literal de Black Lives Matter, que surgiu também nesse ano, né, aí em meio a todas aquelas questões envolvendo o George Floyd nos Estados Unidos, mas que se espalhou, né, pelo mundo, afinal de contas, racismo e violência por conta de cor de pele e outras coisas existem em vários lugares do mundo. Então, no Brasil, especificamente, virou um movimento grande também, assim, até por um curto período de tempo, para falar a respeito disso. E aí, onde que isso estava acontecendo, assim, especificamente? Em todas as mídias, praticamente, né? Nas TVs, nos rádios, nos jornais, nas revistas, e muito fortemente nas redes sociais. Né? Isso estava acontecendo muito fortemente nas redes sociais, que, ao mesmo tempo, geraram protestos e manifestações, aí, entre aspas, na vida real aqui, né, de carne e osso, na vida física, né, eu gosto mais desse termo, porque, afinal de contas, o que é digital, o que é virtual atualmente também é real, como isso aqui que a gente está fazendo agora, né, isso aqui é real, eu estou aqui na minha casa, vocês estão nas casas de vocês, a milhares de quilômetros de distância, mas a gente está interagindo, a gente está conversando, né, trocando ideias, gerando conhecimento, então isso aqui é real, apesar de ser virtual também. Então, isso gerou também um movimento aqui no mundo físico, de protestos, de manifestações, né, em vários lugares do país. Essa foto especificamente aí em frente ao MASP, né, na Avenida Paulista, em São Paulo, capital, onde foi pintado, né, aí na via gigantesco, né, Vidas Pretas Importam. E aí sobre né, sobre esse uso da linguagem e da forma como isso acontece nessa era da convergência, eu acho que esse é um exemplo muito bom também, para não ficar aqui só em coisas de rede social. E aí, toda essa comunicação, ela só ganha proporções grandes graças à chamada era da convergência, né, que não ocorre só por meio dos aparelhos, mas, como aponta Jenkins, dentro dos cérebros dos consumidores individuais e das suas interações sociais,
um com o outro, né? O que ocorre é que essas interações sociais mudaram, né? A forma como isso ocorre mudou, justamente por conta do avanço tecnológico. Ou seja, aqui também, já finalizando a minha fala, cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal a partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático, que é gigantesco, né, das redes sociais, como eu falei agora há pouco, e transformados em recursos através dos quais, né, compreendemos a nossa vida cotidiana. Então, é essa interação, é essa discussão que acaba fazendo com que a gente compreenda algumas coisas que, a priori, a gente não entendeu. E isso é sempre importante, e é por isso que eu gosto de conversar com as pessoas, porque, às vezes, vocês viram aspectos interessantes ou entenderam um outro ponto de vista, né, a respeito das coisas que eu não vi, por conta da minha vivência, por conta, né, do meu lugar de fala, da minha vida, né, da minha trajetória. E por haver mais informações sobre determinado assunto do que alguém é capaz de guardar na cabeça, há um incentivo cada vez maior, né, o autor chama aqui de extra, para que conversemos entre nós sobre a mídia que consumimos. Então, é isso, assim, é cada vez um incentivo maior para que a gente converse a respeito das coisas que a gente consome, a gente lê, que a gente vê, que a gente ouve, né, seja um podcast, um vídeo, um post de Twitter, né, enfim, ou em qualquer rede social, ou mesmo nas mídias tradicionais, uma reportagem do Fantástico, por exemplo, uma manchete de jornal impresso, no site, revista, por aí vai. E é isso. O que eu queria dizer, essas são as minhas referências, né, aqui da apresentação, e eu agradeço mais uma vez aqui o convite e me coloco à disposição para a gente trocar uma ideia aí. Não sei se eu falei demais, se eu falei de menos, mas é isso, tá? Professor Mix. Certo, muito obrigado, Marcos. Uma excelente fala, né? Eu não sei os colegas, mas eu tinha muita dificuldade em compreender esse termo que eu ouvia sempre, né? Convergência. Mas assim, agora ficou muito claro, Marcos, muito obrigado. Então, nesse momento, nós abrimos para as perguntas, as contribuições, né, Maria? A pessoa pode abrir seu microfone e falar ou escrever no chat, né? Isso. Ou levantar a mão também, né, pelo recurso do Google Meet. Pelo que eu vi aqui, o Humberto levantou a mão. Oi, gente, boa noite. Marcos, é um prazer ouvir você falar sobre isso, né, refletindo sobre esse termo. E o que é mais interessante do Marcos, gente, é porque além de ele ser da área de letras, né, da linguagem, ele também é jornalista e está em campo. Então, assim, eu sou amigo dele há muito tempo, né, a gente não se vê muito por conta de vida de adulto, né, e desvios, com certeza, sempre. Mas eu queria te fazer uma pergunta e uma reflexão sobre essa questão da gerações, né, que a gente tem dos millennials, da gente também, que é a última geração offline, vamos dizer assim, que a gente, né, passou um bom tempo offline, depois ficamos online. E nossos alunos e professores agora novos são todos essa geração totalmente online. A minha pergunta é a seguinte: eu sei que você é um jornalista que está com uma pauta bastante política, o que é bem interessante ver ali, né, entrevistando alguns prefeitos e ex-prefeitos, eu acho isso muito legal. E a minha pergunta é a seguinte: eu tinha aquele medo de que as mídias iriam acabar e transformar tudo em internet, por exemplo. Eu não consumiria mais rádio, ver o podcast. Eu não consumiria mais a televisão, assisti o Big Brother todo e briguei com todo mundo e ainda fiquei interativo na internet e briguei, que não tem nada a ver, eu sou professor, linguista, sou mestre e assisto Big Brother e discuto linguagem, cultura e sociedade. E eu fico percebendo esse conflito de geração. A minha reflexão, Marcos, que eu quero te perguntar é: como você está lidando com essas 3 gerações? E eu sei que você tem uma voz, assim, até juvenil, vamos dizer assim, lá dentro do seu trabalho, como nós todos temos, né? Porque nossos colegas de trabalho são mais velhos. E a gente traz esse ar novo da informática, das redes sociais. Eu mesmo fui para o TikTok para aprender a linguagem do TikTok realmente, porque eu não quero ficar fora, né? Mesmo sendo cringe, eu estou lá. E a minha pergunta é essa: como é que você lida com essas gerações? Porque eu vejo que você escreve para todos, e quando você escreve o tema que eu gosto, inclusive eu vou lá e comento com você. Como é que você lida com essa era das 3 gerações?
Cara, boa reflexão e, sim, é um prazer falar contigo também, né? Tem tempo que a gente não fala, não se vê e tal. Agora, muito mais por conta da pandemia também, assim, né? Enfim, mas é sempre um prazer te ouvir também. Cara, é uma reflexão difícil, assim, porque você tem... Eu acabo circulando, como eu estou em duas profissões simultaneamente, eu acabo circulando por ciclos muito diferentes, assim, né? Então, eu vou tentar dividir aqui um pouco essa reflexão aqui no meu caso, né? Obviamente. No jornalismo especificamente, eu não tenho um grande problema com isso, não, porque o jornalismo tem como característica, né, desde já há mais de uma centena de anos, ter uma linguagem, e aí falando de novo, né, do uso da linguagem, que se comunique com todos, né? Afinal de contas, é função do jornalismo levar informação de qualidade para todo mundo, né? Independente do nível de escolaridade, independente da classe social, de onde a pessoa mora, etc. Então, eu costumo falar isso para os meus alunos de início de curso, inclusive, né? Tenham um texto que seja simples, mas que não é pobre, são coisas diferentes. Né, você tem um texto bem construído, um texto com palavras, né, com um vocabulário que é simples, mas que tem um conteúdo rico. Então, por esse lado, a gente acaba se comunicando com... Não vou falar que todo mundo, porque não é bom generalizar nunca, assim, né? Mesmo esse nunca agora. Mas a gente tenta se comunicar com maior número de pessoas. Então, esse é um lado. É claro, assim, que quando você, assim, no meu caso específico, como repórter de política, né, as pessoas têm uma idade mais, assim, de mim para cima, né, assim, acima dos 30 anos. Então, você... e aí eu acho que pega um lado da sua reflexão e da sua pergunta, né, das 3 gerações. Porque, por exemplo, tem um deputado federal em Goiás, eu não vou citar o nome, por Goiás, melhor dizendo, né, porque é deputado federal, que não usa smartphone, por exemplo, né, ele tem ainda aquele celular que tem os botãozinhos lá e tal, e SMS e ligação, e é isso, não tem mais nada, por consequência não tem WhatsApp. E aí é muito difícil falar com essa pessoa, assim, porque você liga, ela não atende, você não tem outro caminho para se comunicar com ela, né? Então, tem isso, e isso gera uma dificuldade, né, uma dificuldade de comunicação, né, uma dificuldade de acesso, né, então, esse é um lado. As outras pessoas, por conta da imposição do cargo e da posição que elas ocupam, acabam, né, se atualizando. E também tem pessoas que ajudam elas nisso, né? Assessores, né? Enfim, pessoas que trabalham ali próximo. Então, esse é um lado da coisa. Mas tem uma nova geração de políticos aí também, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, tem uma vereadora com 24 anos, eu acho, salvo engano, 20 e poucos anos, que já tem uma pegada completamente diferente, já domina a rede social de maneira, né, muito abundante, faz uso disso, etc. e tal. Aí não vou entrar em questão de conteúdo também, estou falando aqui da parte técnica mesmo, né? Bom, esse é um lado da coisa, assim. O outro lado é o meu lado em sala de aula. Aí o bicho pega um pouco, assim, porque outro dia, por exemplo, para falar de... Quando eu trabalhei uma disciplina esse semestre, que mexeu muito com Era da Convergência. Então, eu trabalhei esse livro do Jenkins em sala de aula, trabalhei os conceitos, entre outros autores, falando disso. E o Jenkins usa Matrix como um grande exemplo de convergência, porque aqui, você sabe, né, disso, não sei quem mais viu Matrix, mas quando o Matrix foi lançado em 1999, e aí lá já se vão, né, mais de 20 anos, foi um fenômeno na época, e aí surgiram simultaneamente, né, ali nos primórdios da internet, fóruns de discussão bancados pelos próprios produtores, né, do filme. Então, fóruns de discussão, games, livros, né, enfim, uma série de coisas
que o Jenkins usa para traçar o conceito de transmídia. Aí é um outro aspecto, né, que são as mídias que elas são diferentes, linguagens diferentes para plataformas diferentes, mas elas se complementam. Então, é o conteúdo se complementando em vários lugares ao mesmo tempo, e as pessoas vão consumindo isso, né? Então, na época do Matrix especificamente, tinha ali a história principal do filme, mas tinha uns games que contavam um outro ponto de vista, e isso complementava o filme. Então, eu, por exemplo, não joguei os games, então eu não sei a história dos games, mas se você me pedir para falar sobre Matrix, eu sei, porque eu assisti os filmes, li algumas outras coisas e tal. Mas quem viu tudo tem uma visão muito maior e muito mais ampla do filme, né? E aí eu estou contando isso por quê? Porque eu falei do filme, e aí eu estou jurando que todos os alunos tinham visto, e aí a faixa etária dos alunos ali, né, de 20, 19, 18, né, o pessoal que já nasceu aí nos anos 2000, depois do lançamento do filme, e assim, e aí eu perguntei para eles sobre Matrix, e aí ficou aquele silêncio absoluto na sala de aula, e aí eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? O pessoal não tinha visto Matrix, assim, tinha um ou outro e tal, e aí eu posso até fazer essa pergunta aqui também, que eu acho que é a mesma faixa etária de idade, assim, quem viu Matrix aqui, gente? Conversa comigo aqui. Eu vou falando Só aqui... pelo Keanu. Oi? Assisti só pelo Keanu Reeves. Ah, mas você viu. Então, o motivo, aí não vou nem entrar nessa questão. E um outro exemplo que eu trouxe nessa aula também foi Harry Potter, que também tem uma pegada bastante de transmídia, de era da convergência e tal, porque tem um site que a J.K. Rowling, a autora, fica lançando outras coisas ali e tal, enfim. E os alunos também não tinham visto, assim, em grande parte, né? Harry Potter. E Harry Potter entra agora também como um dos motivos para a geração Z chamar a gente de cringe, né? Que a gente fica falando muito disso. Então, aí já é uma outra pegada, assim, que me gera um pouco de dificuldade, porque a gente não consegue acompanhar tudo, né? Essas atualizações, essas coisas todas, e aí eu preciso ficar correndo atrás. Então, se por um lado, no jornalismo, isso não me gera nenhuma dificuldade, ou quase nenhuma dificuldade, nesse outro lado de sala de aula me gera um pouco, assim, eu preciso ficar correndo atrás um pouco das coisas, porque por mais que eu seja usuário das redes, eu tô ali vendo as coisas e tal, sempre surge uma coisa ou outra que eu preciso correr atrás para entender. Então, não sei se eu te respondi também, eu falo demais, mas é isso. Assim. Não, respondeu sim, porque você realmente tem que se rasgar em três aí, né, para acompanhar. Às vezes você quer utilizar uma referência que você acha que é do seu tempo, por exemplo, né? Sei que você gosta muito do Senhor dos Anéis, e aí a maioria não entende, não vai pegar aquela referência. E a mesma coisa acontece com a gente inversamente, uma referência, igual o caso do cringe, né? Isso aí, para mim, eu conheço os cringe vídeos, né? Que é o vídeo que te causa aquela vergonha alheia. Mas saber que eu estava causando cringe por usar emoji, aí já foi uma outra coisa. Cara, engraçado, assim, eu tive acesso a esse termo, eu acho que tem umas 2 semanas, eu estava em aula, numa pós, eu faço uma pós de jornalismo de dados, e aí eu estava na discussão ali com um grupo e tal, e aí do nada eles começaram a falar do termo, assim, e aí eu, tipo, buguei, era um sábado de manhã, assim, e aí eu falei, tá, gente, peraí, o que vocês estão falando? Aí tiveram que me explicar e tal. E aí depois eu acompanhei, fui atrás e vi as coisas e tal, mas é isso. Cria uma dificuldadezinha, assim. Mas é muito boa a sua reflexão, Humberto, porque a gente entra nessa discussão que a gente está fazendo aqui agora de uso de linguagem, né? De palavras ressignificadas, de ressignificação de conceitos mesmo, de termos e tal. E é isso, a gente não consegue acompanhar tudo o que acontece, assim, até porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E isso por um lado, é bom porque tem muito conteúdo sendo gerado, e, enfim, muito conhecimento de um determinado ponto de vista, obviamente, mas do outro isso é muito difícil também, né? Porque gera um sentimento de impotência nas pessoas de não conseguir acompanhar tudo ao mesmo tempo. E não vai conseguir nunca, ninguém nunca vai conseguir, né? Porque a gente tem um determinado limite de compreensão das coisas, e a gente faz outras coisas também, né, durante o dia e tal.
Isso, Mas é um... escrevi um tema e vim atrás. Desculpa, gente, interromper. Vou também me despedindo aqui, Marcos, porque eu também tenho outra aula agora às 8, viu? Tranquilo. Foi ótimo te ouvir, Maria, foi muito bom estar aqui, conhecer o Mix, conhecer essa turminha, e eu espero voltar, eu venho aqui novamente algum tema que for surgindo, viu? Um abraço para vocês. Muito obrigado. Valeu, Humberto, obrigado. Boa aula. Mais alguém, gente? Eu acabei não vendo aqui muito o Alguém chat. levantou a mão. Acho que é a Amanda, se não me engano. Se alguém quiser falar, pode ligar o microfone aí. Érica dizendo que não teve paciência com o Senhor dos Anéis. Se deixar, eu fico falando a noite inteira aqui a respeito desse assunto. Eu pesquisei Tolkien no meu mestrado, né? Minha dissertação de mestrado trata da criação de uma nova mitologia pelo Tolkien, que é o autor de Senhor dos Anéis, mas não em Senhor dos Anéis, em outro livro dele, o Silmarillion, no século XX. Então, eu não só gosto pra caramba, como é um assunto que eu domino um pouco. E aí, se deixar, eu fico falando aqui muito tempo a respeito disso, mas não é esse o assunto, não. Só comentando aqui o comentário da Érica mesmo. Lucas Cauã dizendo que gosta dos clássicos, mas ainda não viu Matrix. Recomendo fortemente, Lucas. Não só pelo aspecto de entretenimento mesmo, mas tem umas questões filosóficas importantes ali dentro, que são legais de serem discutidas. Tamires dizendo que acha conceito que não tem em redes sociais, eu também. Queria ser assim também, Tamires, como você disse aqui em cima. A Maritânia dizendo que tem uma amiga de 30 anos que não usa smartphone. Cara, e ela trabalha comigo, é professora e não usa smartphone, não usa nada. Para você falar com ela tem que ser por e-mail. Olha só. Ou curioso. Ligar, ela não usa. Ela não curioso. usa. Curioso. Porque, eu queria ser assim, porque as redes sociais nos tomam muito tempo, né? Você perde muito tempo com coisas que, na verdade, não te acrescentam em nada. Mas você fica na maioria dos casos, não acrescenta nada. 90% não acrescenta em nada, né? Você fica perdendo tempo. Mas ela, realmente, então, esse tempo ela não perde. Eu acho curioso isso, porque, assim, as gerações, eu acho que da minha geração para frente, houve uma redução, assim, e aí eu não tenho dados para falar disso, que isso está acontecendo realmente, tá, gente? Aqui é uma percepção, uma percepção pessoal minha, eu acho sempre importante dizer isso, que parece que houve uma redução, assim, grande, né, pelo menos no meu ciclo pessoal, assim, de consumo de TV. Assim, as pessoas que não assistem muito a TV, né, programas de televisão, assim, é o meu caso, inclusive, eu não assisto muito a TV. Mas sabe que eu vivo com algumas pessoas que elas não interagem na rede social. Nas redes sociais não tem Facebook, ou tem e não acessa, Instagram, esse tipo de coisa, não. A única coisa é o WhatsApp. Então, eu tenho várias pessoas ao meu redor que não utilizam as redes sociais, e são todos profissionais, advogados, economistas, professores, mas não utilizam. Então, na verdade, depende muito do meio, assim, que você vive, né? Justamente. Então, tudo isso depende de um meio para o outro, né? De ciclos pessoais, enfim. Eu acho que os mais jovens, esses mais jovens, que têm 18, 20 anos, utilizam mais do que a minha geração, né? Eu já tenho 50 anos, utilizo a rede social, o Instagram, o Facebook já não uso há muito tempo, mas talvez seja com uma outra dinâmica, com outras coisas, né? Essa juventude é diferente, é o que você está falando aqui durante a sua fala, que é muito diferente uma pessoa da minha geração do que os meus alunos que têm 12 anos, 18 anos, a abordagem é outra, né? Então, isso depende muito do meio, das relações que você tem. Nas minhas relações, mesmo os professores lá no Instituto, tem vários que não utilizam as redes sociais. Essa menina é uma delas. Ela não utiliza. Se você quiser falar com ela, tem que ligar ou mandar e-mail. Caso contrário, necas. Curioso. Então, é interessante.
Sim, é interessante. É um ponto interessante de se observar também, assim, né? Porque aí, entrando para um outro lado, e até a sua fala me fez pensar nisso, que tem um outro movimento também, né, favorável à redução do consumo de redes sociais e tal, por uma série de questões, seja psicológicas, emocionais. Te interrompendo novamente. Isso acontece, isso eu vejo que você está falando, essa redução, é como quando na década de 80 e 90 todo mundo fumava, inclusive eu, né? Então, e depois da década de 90, em 2000, as pessoas reduziram o consumo do cigarro, né? Antes era chique, era legal, era uma pessoa descolada que fumava. Hoje em dia, eu não convivo, ninguém que eu conheço fuma. Então, eu acho que essa relação é bem parecida. Algumas pessoas estão reduzindo, porque talvez não seja tão descolado assim, tão saudável assim, tão legal assim, entendeu? Aí eu acho que aí já entra em questões antropológicas, né, assim, de ciclos mesmo, de movimentos sociais e tal, mas eu observo isso também, assim, de que já tem, por exemplo, muitos psicólogos, né, que falam a respeito disso, dessa necessidade de dar uma de dar uma reduzida e tal, fazer outras coisas, praticar exercício físico, né, enfim, por questões de saúde mesmo, eu acho que também existe esse lado, isso é verdade. Estou vendo aqui ainda no chat, o Pedrinho perguntou que perfil do Instagram que eu falei, eu acho que você se referia àquele, quando estava falando do cringe, Pedrinho, se for, né, é esse aqui, chamado Gringo Dictionary, é um perfil brasileiro que faz algumas piadas em inglês sobre coisas, né, atuais e tal, é muito interessante, principalmente para quem gosta da língua inglesa, tá? E aí eles fazem algumas coisas, como se fosse um dicionário, as traduções são literais do termo em si, né? Aí entra a questão do humor, né? Do perfil, mas a descrição que eles fazem aí já não é literal, é em inglês mesmo, né? Na sequência gramatical correta da língua inglesa, então é bem interessante. Eu super recomendo, né, vocês seguirem aí, principalmente quem gosta de língua inglesa. Eu ainda estou vendo aqui as coisas que vocês estão falando no chat. Mas quem quiser pode ligar o microfone aí, fazer pergunta, comentário, não sei. Vocês conversem comigo aí, gente. Bom, aqui eu acho que eu já alcancei aqui onde eu tinha parado no chat. Marcos, eu fiquei, na verdade, com uma dúvida, não uma dúvida acerca do teu trabalho, né? Eu vou te fazer uma pergunta que vai fugir um pouquinho disso, mas gostaria que, se possível, que você abordasse a respeito, porque é uma dúvida mesmo que eu tenho comigo. Por exemplo, tu trabalhas com a questão de política também, né? Enquanto um repórter político, um jornalista que mexe com isso. Nesse campo, a análise do discurso é uma área, digamos assim, de uma importância ou de uma relevância para se compreender essas relações, essas materialidades, essas questões discursivas, né? Essa questão de redes, de trajetos. No campo de pesquisa, sim, Mix. Na prática, as coisas funcionam de uma maneira mais diferente, assim, por conta da rotina, né? Aí estou falando de tempo mesmo, de tamanho de equipe, enfim, por uma série de questões organizacionais das redações e tal, que a gente acaba não conseguindo ter uma reflexão teórica muito grande, né, por conta da agilidade das coisas. Mas na pesquisa, sim, inclusive existem autores importantes que falam sobre análise do discurso e análise de conteúdo, por exemplo, né, as duas linhas teóricas que estão ali caminhando em paralelo, voltadas para a área da comunicação, e aí de texto, imagem e som. Tem dois autores, inclusive, tem um livro que fala, uma parte dele fala sobre análise de discurso, que é muito bom, que é Baskell e Gower,
que agora me fugiu completamente o título do livro aqui, mas uma das minhas orientandas trabalhou, inclusive, nesse semestre, fazendo um podcast que usou a análise do discurso para analisar a cobertura jornalística em casos de violência contra a mulher, né, e que acabaram ganhando grande repercussão ao longo dos anos. E é uma coisa muito interessante, assim, de se fazer, né, com os métodos voltados para a comunicação, claro, que caminham ali um pouco com a linha francesa da análise do discurso, né, das letras aqui, nossa, né, mas que tem algumas especificidades, assim, justamente por conta do objeto mesmo, assim, né, então, fazer uma análise do discurso nas letras, tendo como objeto os meios de comunicação, claro que assim, o contexto é o mesmo, a intenção é a mesma, etc. e tal, mas tem algumas especificidades, assim, e é muito interessante, é uma coisa muito interessante de se fazer, e tem muitos trabalhos bons a respeito disso, inclusive. Legal, obrigado, Marcos. Por nada, professor. Eu gosto muito disso, inclusive, assim, na prática do jornalismo, aí agora eu estou falando aqui da reportagem mesmo, assim, a gente tem, aí não é nada, assim, na maioria das vezes, né, não é uma coisa metodológica, não tem ali um método científico, etc e tal, de novo, assim, não generalizando, né, tem casos que sim, talvez, mas a gente tem uma coisa muito forte, assim, que é a chamada impressão do repórter. Uma das características da reportagem, do gênero reportagem, inclusive, é o caráter impressionista, né, que é quando o repórter vai fazer uma entrevista com alguém, um político, por exemplo, que está sendo acusado de alguma coisa, ou, enfim, estou pegando aqui um contexto específico só para exemplificar, e aí na entrevista você observa ali o nervosismo dele através das expressões faciais, da forma como o corpo dele age, alguma coisa nesse sentido, e aí são percepções, né, que o repórter tem condições de colocar isso no texto, aí, falando aqui mais da minha área, que é impresso, que é textual, mas dá para colocar isso também em áudio ou em vídeo, né, em vídeo mais ainda, porque você mostra a pessoa, né, agora em áudio e texto ali é um pouco mais difícil, você precisa levar a pessoa para aquilo, né, para que ele descrever aquela cena, né, fazer ela entender aquela cena que você viu. E isso ficou um pouco prejudicado agora por conta da pandemia, né, porque as coisas estão acontecendo de maneira remota e tal, e a gente não tem acesso muito físico às pessoas, né. Até recomendado que não tenha, inclusive, né, claro que assim, o jornalismo não parou, muitas coisas aconteceram presencialmente, e eu, por exemplo, fui em coletivas de imprensa durante a pandemia, para alguns casos bastante específicos, né, com segurança sanitária, etc. e tal, mas aconteceu. Mas a maioria das coisas aconteceram de maneira remota. E aí criou alguma dificuldade, assim, por conta disso, né? Mas, enfim, o trabalho segue. Então, o Vitor está dizendo que a Érica fez uma pergunta aqui, e eu não achei. Se você quiser falar, Érica. Maria, acho que ia falar, professora Maria, se quiser também. Não sei se eu cortei. Na verdade, eu ia citar a pergunta mesmo da Érica. Legal, tá. Não sei se a Érica ainda está aqui, se você quiser falar, professor. Ela jogou aqui. Tá, ela está perguntando aqui, né, que na tentativa de manter ou ganhar público, os jornais estão conseguindo se adequar às redes, cada um tem uma linguagem, e manter a qualidade da informação, ou às vezes se perdem. Curiosa a sua pergunta, excelente, inclusive, né, Érica? Muito atual. Eu estava ouvindo um podcast hoje, inclusive, eu saí para pedalar, e aí eu sou um consumidor eu sou um grande consumidor de grande no sentido de quantidade, tá? Não necessariamente de qualidade, de podcasts. Eu faço um podcast, inclusive, né? Eu sou apresentador de um podcast de política regional chamado Giro 360, que fala da política goiana e tal, um podcast do Jornal Popular, que é o jornal onde eu trabalho.
E, enfim, eu adoro podcast, oriento podcast na graduação também, enfim. Fechando parênteses aqui, eu estava ouvindo um episódio de um podcast do Vida de Jornalista, que é um podcast que discute os bastidores do jornalismo, entrevista repórteres, enfim, fala do dia a dia dos jornalistas, então é muito interessante, inclusive eu recomendo, caso vocês queiram, principalmente quem gosta de podcast, super recomendo, o Rodrigo Alves, que é o apresentador, né, do podcast, tem desenvolvido um trabalho muito bom com podcasts narrativos, enfim. Fechando outro parênteses, né? Eu estava ouvindo esse episódio hoje falando justamente sobre o WhatsApp no jornalismo, né? De como o jornalismo demorou muito a entender como funciona o WhatsApp e se apropriar das ferramentas que ele tem para informar as pessoas com qualidade. Em 2018, aqui no Brasil especificamente, né, no período eleitoral, houve uma enxurrada de informações falsas, né, e aí eu vou até repetir uma coisa que eu falei aqui outro dia nas turmas da professora Maria, que são as chamadas fake news, né, é um termo que a gente não gosta muito, porque ele literalmente, assim, se pegar a tradução literal, ele é errado, porque é notícias falsas, né, mas notícias só existem baseadas em fatos. Se o fato não existe, ou seja, se a informação é mentirosa, não existe notícia. Então, a gente usa mais o termo desinformação, tá? Aí, eu estou só explicando isso porque eu vou usar essa palavra aqui algumas vezes na minha fala agora. Desculpa se eu fico explicando coisa demais aqui, tá, gente? Mas eu acho importante a gente delimitar aqui o escopo das coisas e tal, só para ter clareza. E aí, o WhatsApp foi utilizado, e tem sido utilizado, né, desde então, assim, como uma ferramenta de desinformação muito grande, porque as pessoas entenderam rápido como fazer isso, né, como pegar uma informação ali, tirar ela de contexto, ou mesmo contar uma mentira em um formato que faça as pessoas acreditar que aquilo é verdade, e disparar pelo WhatsApp. E aí a pessoa recebe e encaminha no grupo da família, por exemplo, que tem 50 pessoas, e aí se 10 pessoas daquelas 50 pessoas também encaminharem, isso cria um ciclo gigantesco de desinformação. E o jornalismo demorou muito a entender como isso funciona, sabe? Para tentar levar para as pessoas informação de qualidade por essa ferramenta, utilizando esses mesmos caminhos que as pessoas usam para desinformar. E eu acho que hoje isso já melhorou bastante, tem algumas iniciativas excelentes nesse sentido, em cenários específicos. Esse episódio do podcast tratava disso, inclusive, de algumas iniciativas importantes para usar o WhatsApp, né, como uma maneira, como uma ferramenta importante para informar com qualidade. E isso falando de uma rede social específica, né, que é o WhatsApp, mas as outras são utilizadas de uma maneira maior também pelos jornais, eu acho. Acho não, né, são utilizadas de uma maneira maior pelos jornais e veículos de comunicação de maneira geral, sim, falando da imprensa especificamente. Mas isso que eu estava falando agora há pouco, aqui na pergunta do professor Humberto, né? As coisas mudam muito rápido, né? E o jornalismo nem sempre consegue responder tão rapidamente quanto as coisas mudam, né? É uma instituição que existe há muito tempo, então as coisas acabam sendo um pouco lentas, com raras exceções. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, tá, Érica? Eu acho que os jornais conseguem sim se adequar às redes, né, nas diferentes linguagens, mas nem sempre isso ocorre de maneira tão rápida, justamente para manter a qualidade da informação, tá? Porque os processos do jornalismo nem sempre são rápidos, né? Checar uma informação nem sempre é rápido, você precisa conversar com as pessoas, ver se aquilo é verdade ou não, de repente consultar um documento, ir atrás disso, então é um trabalho que demanda tempo, né? E justamente por conta disso, né, a gente, jornalistas, né, o jornalismo nem sempre consegue responder tão rápido, assim quanto o fluxo das redes sociais né, o fluxo é muito rápido.
Então, assim, não sei se eu respondi a sua pergunta, Érica, assim, se ficou claro para você, mas é esse o cenário que eu enxergo. Professor, conseguiu, assim, eu tinha dúvida, assim, porque, igual você falou, o jornal já é um meio bem antigo, né, de comunicação, e levou esse choque agora das redes sociais, que a Instagram também forma, Twitter também forma, eu nem estava lembrando do WhatsApp, mas é verdade, as fake news do WhatsApp, as desinformações do WhatsApp, era isso que eu queria saber, assim, porque cada rede dessa, ela tem uma linguagem diferente, né? O jeito que você posta no Instagram, se você for postar a mesma coisa no Twitter, não é aquela mesma linguagem, você tem que se adaptar. Aí eu queria saber era isso, se os jornais estão conseguindo se adequar a cada rede, porque às vezes eu vejo assim, uma pessoa que vê uma notícia, eu vejo uma notícia, vamos supor, em um lugar, aí a pessoa vê no outro meio, parece assim que ela viu uma coisa totalmente diferente da minha. Parece que não conseguiu alcançar o fundo da notícia em si, entendeu? É isso que eu queria saber, se os meios já estão adaptados ou se ainda estão levando taca ainda. Bom, plenamente adaptado, eu acho, aí de novo, é difícil generalizar, né? Casos e casos, assim, existem veículos que têm um domínio muito grande de uma determinada rede, por exemplo, o Instagram, e fazem isso de uma maneira fazem isso muito bem, né? O Estadão, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo, tem um domínio muito bom de stories do Instagram, por exemplo, ele tem alguns projetos ali já há alguns anos com um formato muito adequado para a ferramenta da rede, e, enfim, estou citando apenas um exemplo, né? E isso vai variando de veículo para veículo, da forma como isso vai acontecendo. Então, acho que plenamente adaptado, de maneira geral, assim, ainda não, né? E aí, de novo, assim, eu não tenho dados específicos para falar disso, assim, até porque eu não consigo acompanhar todos os veículos de comunicação. Mas falando de maneira geral, aqui, eu acho que em alguns casos, sim, está plenamente adaptado, em alguns casos específicos, e em outros não. Então, eu acho que é um processo, né? É um processo, isso tem ocorrido, e aí, de novo, né, o fluxo das redes é muito grande, é muito rápido, as coisas mudam de uma maneira mais rápida do que os veículos, e aí as empresas, enfim, as coisas conseguem se adequar a isso, por conta de outras questões da própria rotina jornalística, que, como eu disse, demanda tempo. Mas eu acredito que estamos no caminho para, né, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta. Obrigada, professor. Nada. E aí, é claro, assim, né, uma notícia, ela tem um fato, melhor dizendo aqui, para ficar mais claro, né, tem vários ângulos. E aí, é claro que, assim, objetivamente falando, né, quando você vê uma notícia em vários jornais, você precisa sempre levar em consideração que talvez o ângulo que as pessoas com quem conversou, os documentos que acessou, enfim, essa apuração nem sempre segue os mesmos caminhos, né? Agora, uma notícia não vai ser completamente diferente em um jornal sério, né, um jornal com credibilidade, do que em um veículo concorrente. Nunca vai ser completamente diferente. Assim, a essência da notícia, a essência do fato precisa permanecer, né? E aí, aqui, de novo, eu estou falando de veículos sérios, né, de jornalismo de qualidade mesmo, assim, porque existe uma série de veículos aí que, em tese, né, dizem que fazem jornalismo, quando, na verdade, a gente sabe que atendem a determinados interesses e estão ali para mais desinformar do que para informar. Mas, de maneira geral, principalmente os grandes veículos, né, que fazem o jornalismo sério, que tem jornalistas mesmo, né, qualificados e que fazem apuração e checagem de informação, é meio difícil encontrar uma disparidade tão grande a ponto de uma pessoa entender uma coisa e outra entender outra, entende? Então, eu sempre vou bater nessa tecla, assim, de que é importante consumir informação de qualidade, tá? Acessar veículos com credibilidade, né, veículos que fazem mesmo uma checagem de informação, que apresentam ali os dados de maneira clara, de maneira transparente, de maneira objetiva.
Achei só importante fazer esse adendo aí, tá, Érica? Bom, alguém mais, gente? Estou aqui à disposição. Marcos, você citou sobre esses veículos de qualidade. Eu gostaria que você nos indicasse, assim, do seu ponto de vista, né, como jornalista, quais têm sido, assim, os meios mais imparciais, né, não sei nem se é essa palavra, mas que a gente possa ali ter uma credibilidade maior ao ler as notícias, né, essas informações. Bom, eu vou, assim, aí você está me pedindo uma opinião a respeito de alguns pontos, assim, eu posso falar os veículos que eu mais consumo, assim, eu consumo Folha de São Paulo, eu vou consumir mais os textos, tá, mais as questões textuais aí do que televisivas, mas eu consumo muito Folha de São Paulo, eu consumo muito o Estado de São Paulo, né, os jornais são os grandes jornais do país, o jornal o Globo, né, o jornal Valor Econômico, e por aí vai, o País, Nexo Jornal, é um veículo novo, né, é um veículo 100% digital, né, que surge aí com uma pegada diferente e tem algumas coisas fantásticas lá, principalmente sobre levantamento de dados, então eu super indico vocês consumirem lá as coisas do Nexo Jornal. BBC, o País eu já falei, isso para falar dos veículos nacionais, assim, né, os que eu consumo mais. E aí, regionalmente, aqui de Goiás, o Popular, né, o jornal que eu trabalho, e, enfim, vai por aí. Agora eu tenho consumido muito podcast, sabe, os podcasts informacionais também, que são... eu sou um fã de podcast, como já falei para vocês, é um jeito muito legal de se consumir informação, até porque você consegue fazer isso fazendo outras coisas, como eu fiz hoje, pedalando, lavando vasilha, limpando a casa, né, regando as plantas, enfim, né, e aproveitar o tempo aí que a gente está fazendo outras coisas para consumir informação. Então, nesse sentido, eu indico muito, assim, o Café da Manhã, podcast da Folha de São Paulo, o Foro de Teresina, que é o podcast da Revista Piauí. Eu indico a Revista Piauí também, tá, para vocês, eu acabei não falando aqui anteriormente, que tem um outro estilo de jornalismo mais aprofundado, né, reportagens de fôlego, perfis, umas coisas muito boas que a revista faz. O assunto, que é o podcast diário do G1, um dos podcasts do G1, apresentado pela Renata Lopretti, que é a mesma que apresenta o jornal da Globo, aquele que passa mais à noite. Eu te falei 3 aqui, né? Estou tentando lembrar. Estadão Notícias também é bom. Eu consumo menos, mas também é bom. Eu indico a vocês também ouvir o podcast que eu apresento, de 360, mas aí está voltado aqui também mais para a política regional, né, de Goiás, apesar de que a gente discute também coisas, né, que tem impacto nacional. Enfim, por aí vai, né? Eu não vou conseguir citar tudo aqui que eu consumo de informação também, porque é muita coisa. Obrigada, respondeu sim. Acaba sendo uma opinião mesmo, e eu falo isso porque aqui nós temos muitos alunos do terceiro, né? Até mesmo para eles também consultarem esses veículos. Claro. Até assim, o Victor colocou, acho que até uma pergunta aí. Já ouviu falar do BNews? Não, João Vitor, confesso que não. Não conheço. Mas eu citei aqui alguns de língua portuguesa, tá? Tem alguns de língua inglesa também que eu posso citar para vocês, caso vocês consumam também, né? Esses veículos em outras línguas. Eu consumo muito 2 podcasts específicos de língua inglesa, que são The Daily, do New York Times. Gosto muito do formato, é diário, como diz o nome, né? The Daily. É um podcast de informação, e o The New Yorker Radio Hour, e aí já é um podcast semanal, salvo engano, que tem uma pegada mais de cultura e, enfim, tem algumas coisas bastante interessantes, assim. E aí tem alguns podcasts de série também que eu indicaria para vocês. Aqui no Brasil a gente tem um recente para quem gosta de uma pegada, de repente, alguma coisa mais ligada a crime, né, que é o Praia dos Ossos, que é um podcast impecável, assim, do meu ponto de vista. Ele tem 8 episódios e trata sobre um crime que ocorreu na década de 70 aqui no Brasil.
com uma pessoa famosa, assim, né? E aí eu super indico vocês ouvirem também, quem gosta aí de podcast, né? Praia dos Ossos. E tem um que eu ainda estou ouvindo, né, que são 6 ou 7 ou 8 episódios, agora não vou lembrar aqui de cabeça, esse é em inglês, chamado The Wind of Change, que trata sobre uma apuração hercúlea feita por um repórter do The New Yorker, que é uma revista nos Estados Unidos, sobre um caso envolvendo a CIA e o Scorpions, a banda de rock Scorpions. É muito interessante também recomendo para quem consome em outras línguas. Enfim, é isso. Érica perguntando o que é podcast. Érica, podcast é um produto de linguagem sonora, né, que surgiu aí no início dos anos 2000, especificamente, o nome especificamente surge em 2004, com uma junção dos termos iPod e broadcast, um termo que foi cunhado por um ex-VJ da MTV, e aí juntou esses dois termos, e é um produto, e aí não só jornalístico, né, existem podcasts de várias esferas, de vários nichos, de vários assuntos, que trazem conteúdo de maneira em áudio, né, em áudio mesmo. E aí se difere do rádio por uma série de outras questões, assim, mas de maneira bastante resumida é isso. Não sei se eu me fiz entender. Obrigada, professor. Não, eu acho que eu não conheço ainda. Vou procurar conhecer. Eu super recomendo. Mais uma para poder me atazanar o juízo. E, bom, é isso. O Flow, o Lucas Cauã falando do Flow Podcast, né, eu ouço pouco, mas eu conheço o Flow. Tem algumas coisas interessantes lá também. O último que eu vi foi uma entrevista com o Érico Borgo, né, deve ter umas 2 semanas, assim, mais voltado para a cultura pop aí também, que é uma coisa que eu gosto bastante. Bom, é isso, gente. Eu acredito que não haja mais perguntas, né, Maria? Não, parece que ninguém se manifestou aqui, levantando a mão. Então podemos seguir para o nosso término. Eu acredito que sim, Mix. Tudo bem, então. Então, né, diante disso, diante de tantas informações interessantes, em nome do Centro de Idiomas do Campus Altamira, nós gostaríamos de agradecer a todos que participaram e ao professor Marcos. Marcos, eu, assim, fiquei encantado com o dia de hoje. Olha, assim, como eu disse no começo, essa palavra convergência era algo que eu ouvia, mas que não entendia muito bem. Agora eu já sei o que é. Legal. Então, assim, agradeço muito por isso, né? Eu tinha também as dúvidas lá acerca da análise do discurso, e eu queria um dia ter uma oportunidade de perguntar isso a um jornalista. Hoje eu tive. Que bom. Mas, de forma geral, agradecer o mesmo, né? Assim, muito obrigado pela tua participação, a tua disponibilidade. E queremos, com certeza, tê-lo em outros encontros também, né, Maria? Sim, verdade. O Marcos é excelente, né? Eu convidei, inclusive, para a nossa oficina, como eu já mencionei. E, assim, a linguagem que o Marcos utiliza é muito próxima, né? Principalmente dos nossos alunos e da comunidade externa. E obrigada novamente, Marcos, por ter aceitado esse convite. Espero contar com a sua presença nos próximos eventos. Legal. Bom, eu que agradeço o convite, agradeço a presença de todos aqui. Ficaram quase 50 pessoas aqui durante mais de 1h30, e, me sinto honrado aí com a presença de todos vocês, inclusive os que estão aqui até agora. Obrigado, professora Maria, professor Mix, aí pelo convite, e espero ter contribuído mesmo, sim, com as discussões, enfim, com geração de conhecimento, e estou à disposição aí, sempre que eu puder contribuir, podem me chamar que eu estou aí. E agradeço também, né, a presença do Mix. O Mix fez essa mediação aqui conosco. A presença da professora Isabelle, nossa professora aqui do Centro de Idiomas também.
Legal. Bom, eu estou deixando no chat aqui o endereço do meu Twitter, se alguém quiser me seguir lá, enfim, a gente pode trocar ideia. E o meu e-mail, eu vou deixar aqui também o meu e-mail, caso alguém queira, enfim, tirar alguma dúvida, pedir indicação de material, enfim, alguma coisa, pode me mandar e-mail também aí, a gente vai conversando. E é isso. Obrigado, novamente, pela presença de todo mundo, pelo convite, e é isso. Érica Então, falando que pedir para seguir é cringe. Somos todos cringe, Érica. E não se esqueçam do nosso evento também de amanhã. A presença da Jennifer, né, vai falar sobre crônica. E na sexta temos a presença da Malu, falando sobre um pouquinho das produções audiovisuais na área de espanhol. Professora, desculpa, tem como a gente assistir os outros 2 dias, segunda e terça?